A história do Gênesis é parte fundamental da Bíblia e narra a criação do universo e da humanidade. No primeiro livro, Deus cria o mundo em 6 dias, estabelecendo a ordem e designando Adão e Eva como os primeiros seres humanos. O Jardim do Éden é apresentado como o local inicial da humanidade. A desobediência de Adão e Eva ao comerem do fruto proibido leva à introdução do pecado no mundo. Isso resulta em sua expulsão do Éden. A história também destaca a descendência deles, incluindo Caim e Abel, cujo conflito termina em tragédia. Abel era um pastor de ovelhas, enquanto Caim cultivava a terra. Ambos ofereceram sacrifícios a Deus, mas apenas o sacrifício de Abel foi aceito por Deus. Caim, sentindo-se rejeitado e com ciúmes da aceitação divina em relação a Abel, ficou irado. Deus advertiu Caim sobre o pecado que espreitava à porta, mas Caim ignorou o aviso. Em um acesso de raiva e inveja, Caim matou Abel. Este episódio é frequentemente interpretado como uma ilustração da degradação resultante do pecado e da inveja, culminando em um ato terrível. Mais adiante, Gênesis conta a história de Noé e a construção da arca para sobreviver ao dilúvio enviado por Deus, como um julgamento sobre a corrupção da humanidade. Noé é descendente de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, de acordo com a genealogia apresentada na Bíblia, especificamente no livro de Gênesis. O texto bíblico rastreia a linhagem de Noé através de Sete até chegar a seu pai, Lameque. Noé é uma figura central no livro de Gênesis e desempenha um papel crucial na narrativa bíblica. Deus escolhe Noé por ser um homem justo e íntegro, em uma época em que a maldade havia se espalhado pela terra. Deus decide destruir a humanidade corrupta através de um dilúvio e instrui Noé a construir uma arca para preservar a vida. Noé obedece às instruções divinas e, com a orientação de Deus, constrói uma arca que serve como refúgio para sua família e 2 de cada tipo de animal, macho e fêmea. Após o dilúvio, a arca repousa sobre o Monte Ararate e Noé solta aves para verificar a existência de terra seca. Deus faz uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra por meio de um dilúvio. Como sinal dessa aliança, Deus estabelece o arco-íris. Posteriormente, a narrativa foca em Abraão, a quem Deus faz promessas de uma grande nação e uma terra prometida. Abraão é uma figura proeminente na Bíblia e é considerado uma figura-chave no judaísmo, cristianismo e islamismo. Ele é mencionado no livro de Gênesis e é conhecido por sua fé, obediência e por ser o pai das 3 principais religiões monoteístas. De acordo com a narrativa bíblica, Abraão originalmente se chamava Abrão e viveu na cidade de Ur dos Caldeus. Deus o chamou para sair de sua terra natal e seguir para uma terra que ele mostraria. Abraão obedeceu, e Deus fez uma aliança com ele, prometendo abençoar sua descendência e fazer dela uma grande nação. Abraão e sua esposa Sara enfrentaram desafios, incluindo a infertilidade de Sara. No entanto, Deus cumpriu sua promessa, e Isaque, o filho da promessa, nasceu milagrosamente. Além disso, Abraão é lembrado por seu ato de fé quando Deus o testou pedindo-lhe que sacrificasse seu filho Isaque. Embora inicialmente disposto a obedecer, Deus providenciou um cordeiro como substituto no último momento, demonstrando a fidelidade de Abraão. Depois de Isaque, o filho de Abraão, a narrativa bíblica continua com a história de Jacó. Isaque teve 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Jacó, por meio de manobras e negociações, obteve a bênção de primogênito que originalmente pertencia a Esaú. Jacó teve 12 filhos, que se tornaram os líderes das 12 tribos de Israel. Seu nome foi mudado para Israel depois de ter lutado com um ser divino. Seu filho José, um dos 12 filhos, foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, mas eventualmente tornou-se um líder no Egito, desempenhando um papel crucial na história de Israel. José era o filho favorito de Jacó, o que causava ciúmes entre seus irmãos. Movidos pela inveja, eles o venderam como escravo para mercadores que o levaram para o Egito. Lá, José passou por várias adversidades, incluindo ser acusado injustamente de um crime e encarcerado. No entanto, sua habilidade em interpretar sonhos chamou a atenção do faraó. José foi elevado a uma posição de grande poder no Egito,
tornando-se o administrador principal durante um período de fome previsto por ele em sonhos. Sua família, que estava passando por dificuldades devido à fome, veio ao Egito em busca de comida e, eventualmente, reconheceu José, que os ajudou e promoveu uma reconciliação. A história de José é frequentemente interpretada como um exemplo de como Deus pode usar circunstâncias difíceis para realizar seus propósitos, e como a fidelidade, integridade e perdão são importantes mesmo em meio a desafios. A história continua com a migração da família de Jacó para o Egito, onde se estabelece e cresce em número. Essa migração é um ponto importante na narrativa bíblica, pois estabelece as bases para a escravidão dos israelitas no Egito e, eventualmente, sua libertação liderada por Moisés. Depois da morte de José, os descendentes de Jacó, conhecidos como os filhos de Israel, continuam a viver no Egito. Com o tempo, um novo faraó assume o trono, e os israelitas passam a ser tratados como escravos, iniciando assim o período de opressão que culmina com a história do Êxodo. A história continua com o surgimento de Moisés como líder dos israelitas e desempenha um papel fundamental na libertação deles da escravidão egípcia. O Êxodo é um evento central na tradição judaico-cristã, marcando a saída dos israelitas do Egito, guiados por Moisés, em direção à Terra Prometida. A narrativa bíblica, desde Gênesis até o Êxodo, é uma jornada rica em eventos e personagens que moldaram a história do povo de Israel. Começando com a criação do mundo, passando pela escolha de Abraão, a descendência de Noé, as tribos de Jacó e a ascensão de José no Egito, a história revela a providência divina, a fidelidade humana e os desafios superados por meio da fé. Essa saga culmina no Êxodo liderado por Moisés, simbolizando a libertação dos israelitas da escravidão e a celebração da aliança com Deus no Monte Sinai. A linhagem de Judá, destacada pela descendência de Davi, prepara o terreno para a vinda do Messias, conforme cumprido na figura de Jesus Cristo. Através dessas histórias, a Bíblia transmite valores fundamentais, como fé, obediência, perdão e a manifestação da graça divina.